No Matemática em Ação de hoje, falaremos de uma das maiores paixões do brasileiro, o futebol. Mais precisamente, no que diz respeito ao campo e suas dimensões, da capacidade de público nos estádios. E aí, tio Arilson? Falaremos também da renda e não somente disso, da Senhora Majestade, que é o astro principal de qualquer partida, a bola. Vamos começar falando exatamente das dimensões do campo. Falaremos agora do palco do espetáculo, o campo de futebol. Perceba que o campo de futebol é todo dividido em diversos setores que apresenta dimensões e áreas específicas onde cada um tem um significado de ser. Perfeito. Pode notar que na linha de centro existe um ponto, que é o ponto de partida, onde é formada uma circunferência de raio 9,15 metros. Isso é a distância regulamentar entre qualquer tipo de cobrança que é efetuada e o adversário. O adversário tem que guardar essa distância regulamentar, seja cobrança de falta, seja batida do meio de campo. E perceba que na linha de pênalti, eles não podem avançar daquele arco que existe na grande área. Aquele arco é uma parte dessa circunferência que determina a distância regulamentar. E sobre comprimento e largura, Dedezão? O comprimento e a largura, existe uma variação de medida. A largura ela é dada entre 64 e 75 metros. E o comprimento entre 100 e 120 metros. Mas isso aí eu acho que é injusto, porque, por exemplo, se meu time treina num campo que tem dimensões menores e joga num campo de dimensões maiores, vai ficar um pouco perdido para marcar o adversário. E o mesmo ocorre com o adversário que treina num campo maior para jogar num campo menor. Como é que se faz para resolver isso aí? Mas para resolver esse tipo de problema, tio Arilson, a FIFA ela padronizou essa medida, evitando total injustiça. Perfeito. E pode perceber que essas medidas elas vão ser 105 metros de comprimento por 68 de largura. Usando esse padrão, eu acho que a gente tem um futebol mais justo. Ainda falando sobre dimensões, vamos ver as medidas de uma trave. Dedezão, vida de goleiro não é fácil, hein? Muito difícil. Você já imaginou o tamanho de uma trave? Ela tem 7 metros e 32 de comprimento por 2,44 de altura. Bola na trave, não quero placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola na rede pra fazer um gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? Nessa partida que nós fomos assistir, encontramos alguns alunos nossos que nos perguntaram: quanto será que tem de público nesse jogo de hoje? E eu disse a eles: use geometria. Eles aí sorriram. Poxa, que é matemática até aqui? Para calcularmos a capacidade de público no estádio de futebol, deveremos entender que o mesmo pode ser setorizado, onde em cada setor apresenta forma geométrica diferente. Veja que quanto mais próximo do centro, essa forma se assemelha a de um retângulo. E assim a gente calcula o público fazendo como, Dedezão? Bastaria multiplicar o número de cadeiras da primeira fila pelo número de filas. E na parte que contorna o fundo, pode perceber que forma um arco de circunferência. Mas como é que a gente vai calcular esse público para essa região? É muito simples. Tome como base um trapézio. O trapézio a gente vai considerar que na primeira fila, claro, tem menos cadeira do que na fila superior, então a gente vai tomar essa fila como base menor, a fila de cima como base maior, a quantidade de filas como altura. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2, que é a área do trapézio, vai te dar a quantidade de público desse setor. Lembrando que aí, somando todos os setores, nós temos a capacidade fiel do estádio. Para calcular a renda, o que é que devemos fazer? Calcular o preço do ingresso por setor, vezes a quantidade de público do setor, e somando o total, a gente vai ter a renda e público aplicados nessa partida. Legal. Vamos falar agora do astro principal do espetáculo, Sua Majestade, a bola. Perceba que a bola é um sólido geométrico espacial, é uma esfera. Essa esfera se assemelha a um poliedro, mais precisamente ao icosaedro truncado. O icosaedro é um sólido que possui 20 faces. Se fizermos um corte em cada vértice, temos aí o que a gente chama de truncamento do sólido. Assim a gente obtém o icosaedro truncado. Os gomos da bola se assemelham às faces do poliedro, que são, na verdade, a representação de dois tipos de polígonos, pentágonos e hexágonos regulares. No total,
existem 12 pentágonos regulares e 20 hexágonos regulares, fazendo um total de 32 gomos, que no icosaedro truncado seriam 32 faces. Clarilson, e se quisermos calcular o total de costura da majestade, o que faremos? Cada costura dessa, Dedezão, é a representação de uma aresta do poliedro. E para saber o número de arestas do poliedro, basta saber o total de lados das figuras envolvidas. A gente tem que lembrar da principal característica da aresta no poliedro, onde cada aresta é aresta sempre de duas faces. Perfeito. Seria a junção desses polígonos lado a lado, onde dois lados formam uma aresta. Então, no caso dessa questão, vai ser muito fácil de calcular. Basta fazer 12 vezes 5, que é a quantidade de lados do pentágono, Que dá 60. e 20 vezes 6, que é a quantidade de lados do hexágono, que dá 120, mais 60, 180, que dividido por 2, Daria 90 o total de arestas desse poliedro. que seria o total de costuras. Não percam o próximo programa, onde veremos a segunda parte sobre essa grande paixão do brasileiro, que é o futebol. Falaremos especificamente de quê, Dedezão? Falaremos especificamente de estatística e probabilidade. E veremos também resolução de questões recorrentes em vestibulares. E esse foi mais um programa do Matemática Em Ação, com Tio Arilson e Dedezão.